O livre-arbítrio. Deus, que tem todo o poder e sabedoria, deu ao homem o livre-arbítrio para respeitá-lo dentro dos seus limites. Deus nos dignifica por nos dar esse livre-arbítrio, que é a capacidade de tomarmos decisões por conta própria. Portanto, nossa vida não é controlada por Deus ou pelo seu destino. Ao contrário dos animais, que basicamente agem por instinto, nós somos um reflexo do Criador, no sentido de que somos capazes de demonstrar elevadas qualidades com amor e justiça. E desta forma, como Deus, nós temos o livre-arbítrio. Lembremos-nos de que o nosso futuro depende em parte das nossas escolhas. A oferta da livre escolha não teria sentido, ou até mesmo pareceria cruel, se nós não tivéssemos o direito ao livre-arbítrio. Em vez de nos obrigar a fazer o que Ele diz, Deus nos faz o comovente apelo. Ele diz que o destino não determina se o que fazemos vai dar certo ou não. Para sermos bem-sucedidos em qualquer coisa, precisamos nos esforçar na prática do bem. O livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, seus pensamentos e que caminho quer seguir. A expressão é utilizada por diversas religiões. Temos o livre-arbítrio no cristianismo, no espiritismo, no budismo e em outras filosofias. O real significado do livre-arbítrio tem vários sentidos. Sentidos religiosos, psicológicos, morais e científicos. Para algumas pessoas, apesar de que podemos dizer algumas pessoas com certa dificuldade, o livre-arbítrio significa ter liberdade. E muitas vezes confundem com o desrespeito e a falta de educação. Cada um realmente tem direito de fazer o que quiser com sua vida e escolher qual o caminho quer seguir, desde que não prejudique a vida do outro, a vida de ninguém. Agindo voluntariamente não significa que se possa fazer de tudo, inclusive o errado, sem, com isso, sofrer as consequências. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos e pensamentos. Em Gálatas 6, 7, 8 diz: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então entendemos que semear é um ato voluntário.
mas a colheita é obrigatória. Da mesma forma que Deus respeita nosso livre-arbítrio, nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas com quem convivemos e as que estão ao nosso redor. Isso significa que não devemos ter responsabilidade sobre os outros. Cada um a sua responsabilidade. Em família, quando as crianças são menores, os pais não podem pensar simplesmente dizendo: elas farão o que quiser, porque elas têm livre-arbítrio. Realmente, o que elas fazem espontaneamente, mas cabe aos pais o dever de educá-las, pois carregam a responsabilidade na educação dos filhos. Mas, quanto mais velhos os nossos filhos, maior a necessidade de haver um balanço entre o livre-arbítrio deles e a responsabilidade nossa na educação deles. Aqui podemos aprender muito. Que não se prevaleçam nossos desejos sobre os desejos dos filhos, não os irritando e não os fazendo cópias de nós mesmos. Porque cada espírito traz consigo a sua própria personalidade, fruto de experiências pregressas. Devemos ser exemplos para os nossos filhos, bons exemplos, e carregá-los em nossos corações e orarmos por eles. Nós temos que ter contato amoroso com os nossos filhos. E ao invés de muitas regras, mediarmos um entendimento sadio para com eles. Voltando ao assunto livre-arbítrio, o livre-arbítrio está voltado para o bem e para o justo. Embora aquele que age possa se equivocar sobre o seu sentido, ou seja, o sentido do livre-arbítrio, tomando um falso bem por um bem verdadeiro, um bem mutável por um bem imutável. Isso significa o quê? Que a busca do bem é algo intrínseco ao ato da sua procura. De tal maneira que não pode, moralmente falando, intervir aqui um poder superior que imponha objetivamente, ou por um ato de Estado, o que deve ser o bem para certas pessoas. A liberdade de escolha consiste num ato de abertura para as mais distintas formas da presença do bem ou da sua ausência, considerada como mal, desdobrando-se das mais diferentes maneiras, numa busca incessante que atormenta a subjetividade humana, sobretudo a mais consciente. Em sua forma mais simples, a livre escolha se constitui assim numa alternativa entre duas possibilidades que se apresentam como excludentes. A satisfação de uma possibilidade exclui a da outra. A liberdade interior, segundo o Santo Agostinho, é um bem muito maior do que todos os bens exteriores que podem ser ganhos por intermédio de coisas externas, como riqueza, concupiscência e do poder. Já os bens interiores são insubstituíveis, ou seja,
Trata-se de bens que poderiam ser ditos imateriais e que aparecem ao espírito em sua relação consigo mesmo. Enquanto bem maior, ele é superior a todos esses outros bens do mundo a que estamos acostumados em nossa vida cotidiana e que almejamos a maior parte das vezes. O cerceamento do livre-arbítrio é o caminho mais curto para que o bem desapareça. A livre escolha faz parte da condição humana e, nesse sentido, pode-se dizer que ela é algo querido por Deus, mesmo que o erro e o engano em suas consequências sejam tidos por implícitos em sua realização. Façamos da nossa vida um manancial de experiências positivas que possamos adiante dizer: usei bem o meu livre-arbítrio. E em Mateus 22, 37 diz que o livre-arbítrio é um presente valioso de Deus, porque nos permite escolher amá-lo de todo o coração. Muita paz.